Olá meninas, espero que todas estejam bem, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos iniciar nosso estudo bíblico Jesus é Nossa Promessa, o nosso estudo bíblico de Natal 2024. Hoje é o primeiro dia do nosso estudo. E eu quero começar nosso estudo contando o que aconteceu comigo nesses últimos dias, quando eu estava gravando o vídeo para vocês. Eu gravei o vídeo do dia 1, do dia 2 e do dia 3, e o meu celular deu um problema e apagou tudo. O meu celular, eu perdi fotos e vídeos da minha família, arquivos, ilustrações, figuras de anos, estudos de anos que eu havia feito. Alguns eu ainda tenho salvo no Google Drive, mas muitos eu perdi. E o vídeo do dia 1 eu não consegui recuperar. O do dia 2 e do dia 3 eu consegui, tive que editar novamente, mas eu consegui recuperar. Mas o dia 1 não teve jeito. Então, eu não terei como fazer juntamente com vocês o passo a passo, como no dia 2, dia 3 e assim por diante, até o dia 25 de dezembro, tá? Mas no de hoje, eu vou mostrar como eu fiz, porque, né, a ilustração já está montada, a colagem já está feita. Mas eu vou explicar para vocês como eu fiz e nós vamos meditar junto no primeiro versículo do dia. Então, meninas, eu vou fazer aqui a colagem desses pompons na lateral da primeira página aqui do mini álbum, né? Com cola de silicone. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho sobre o versículo de Isaías, né? Versículo 14 do capítulo 7 de Isaías. A fitinha de pompom, só na lateral aqui, fixei, tá ok? Vamos aqui para o primeiro dia. Na ilustração, eu coloquei a fotografia com o versículo desse lado, e do lado de cá, eu utilizei essa tirinha para dar um realce, né, destacar aqui o card. Esse card aqui, ele tá na folha, juntamente com os arquivos das ilustrações, tá? Uma folha só de card, ou seja, só de quadrados, assim, com um espaço vazio, para você poder escrever, tá, gente? Então, ele tá uma folha junto com o PDF das ilustrações das fotos com os versículos, tá bom? O versículo: a Virgem conceberá uma criança, ela dará à luz um filho e chamar-lhe-á Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7:14. Vou meditar um pouquinho com vocês no contexto, do que se trata o contexto. Esse trecho tem como pano de fundo a chamada Guerra Sírio-Efraimita, em volta de 735 a.C., onde os sírios e os israelitas, os dois vizinhos que viviam ao norte de Judá, haviam feito uma aliança para resistir aos sírios e contavam com o apoio do reino de Judá para esse projeto. Mas Acais, o rei de Judá, não quis se aliar a eles, e por isso os sírios e os israelitas planejaram um ataque a Jerusalém, com a intenção de colocar em lugar de Acás um rei favorável ao projeto deles, o que acabaria com a linhagem dos reis, que eram descendentes de Davi. Nessa situação, Isaías foi enviado ao rei Acás com uma mensagem que lhe assegurava de que Deus estava no controle da situação. Em Mateus, capítulo 1, versículo 23, menciona Isaías 7,14 para mostrar um cumprimento adicional da profecia, pela qual uma virgem chamada Maria conceberia e daria à luz a um filho chamado Emanuel, ou Cristo. E foi justamente o finalzinho que eu anotei aqui, do nosso comentário que eu anotei aqui. Em Mateus, capítulo 1, versículo 23, é mencionado Isaías 7,14 para mostrar o cumprimento dessa profecia, pela qual uma virgem chamada Maria conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, o Cristo. Então, aquilo que Isaías havia dito para Acás, que mesmo, né, que houvessem, que tentassem acabar com Judá, Deus não iria permitir, né, que o povo fosse exterminado. Ele não iria permitir que a promessa feita a Davi não se cumprisse, porque Deus, quando promete, quando ele faz uma promessa, ele sempre cumpre.
né? O Senhor não muda, o Senhor não volta atrás. Então, todas as promessas que ele havia feito para Davi, de que de sua descendência, né, ela seria eternamente, então, desse remanescente de Judá, continuaria vindo a linhagem, né, de Davi. O rei Acás era da linhagem de Davi. Então Deus prometeu que estava do lado de Judá e que não iria, né, permitir que o povo fosse eliminado. E através do profeta Isaías, né, Deus prometeu que uma virgem conceberia e que daria à luz um filho que chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. E foi o que aconteceu. Então, assim como as promessas do Senhor, elas sempre se cumprem, se cumpriram na palavra dele, se cumprem também em nossas vidas. Então, tudo aquilo que Deus prometeu a você, elas vão se cumprir no devido tempo, no tempo certo. Ver quantos anos antes, quantos milhões de anos antes Isaías havia dito, né? Havia predito que Maria iria engravidar e conceber, né? A Jesus, chamado Emanuel, Deus conosco. E isso se cumpriu, como nos foi dito em Mateus 1:23. Então, assim, o Senhor também cumprirá suas promessas na nossa vida, mesmo que às vezes demore muito tempo, mesmo que às vezes demore muitos anos, mas assim como nós temos a palavra do Senhor como verdadeira para nós, onde a gente pode confiar, nós temos ela como prova de que as promessas do Senhor, elas sempre se cumprem, mas é de acordo com a vontade do Senhor e o tempo do Senhor, e não o nosso, e não a nossa vontade e o nosso tempo. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, que eu havia gravado e estou repetindo aqui novamente, para que a gente não desista das promessas do Senhor, achando que o Senhor não vai cumprir porque está demorando muito, ou que Deus se esqueceu porque não acontece, mas Deus tem o tempo dele e nós temos o nosso tempo. O nosso tempo não é o mesmo que o de Deus. Então tenha paciência, não perca a sua esperança de que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. E nós vamos ver muitas passagens que provam que Deus é fiel, que provam que Ele cumpre as suas promessas e que isso serve de base para nós aumentarmos a nossa fé e a nossa esperança de que as promessas do Senhor se cumprirão em nossa vida. E a maior promessa que Deus poderia nos dar foi o nascimento de Jesus, né? Foi a vinda do Senhor Jesus e ainda virá, né, a volta do Senhor Jesus, quando ele retornar de uma vez por todas para reinar, né, o seu reino eterno. Então, a maior promessa que o Senhor pode nos dar é o Senhor Jesus. Bom, meninas, eu não pude fazer o passo a passo com vocês, mas a mensagem está aqui. Eu espero que vocês meditem e que vocês possam fazer também a colagem aí no mini álbum de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta com o segundo dia do nosso estudo Jesus é Nossa Promessa, o nosso Natal de 2024. Deus abençoe a todas e até amanhã. Tchau!